Boa tarde, estamos de volta ao Internacionalíssimos. Você já parou para pensar no impacto que o audiovisual tem não só no entretenimento, mas também na construção de pontes ao redor do mundo? Meu nome é Fabiola Mello, sou advogada internacionalista e nós estamos no Internacionalíssimos, o podcast que transforma conexões globais em histórias reais. Nosso convidado é Thiago Campani, produtor executivo com larga experiência no audiovisual e com passagens na China e na Angola. Prepare-se para embarcar no bastidor do audiovisual internacional. Thiago, boa tarde. Obrigada por estar aqui conosco. Thiago, quando a gente fala de indústria de mídia e entretenimento, é indispensável falar também de marcos regulatórios, né? Porque cada país tem as suas regras. Questões de liberdade de imprensa, de acessos a fundos públicos, classificação indicativa, distribuição. Como você percebeu essas diferenças entre o Brasil e os países por onde você trabalhou? Bom, em primeiro lugar, Fabiola, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu podcast. Bom, a minha experiência internacional mais recente é de Angola e China, né? Que são países bem diferentes. Sim. Eu saí de um e fui direto para o outro. Então foram diversos choques Choques culturais ao mesmo seguidos, tempo, né? seguidos, entendeu? Marcos regulatórios. São países que têm direcionamentos tanto econômicos quanto sociais completamente diferentes, né? Angola, por exemplo, não, até o momento que eu saí de lá, não era signatária da Convenção de Berna, por exemplo. Então a questão de direitos autorais, marco regulatório autoral lá, ainda é uma coisa muito mais complexa, complexa, bastante incipiente. Inclusive tive que dar alguns treinamentos sobre isso lá, na consultoria em que eu trabalhei, justamente para eles começarem a entender a ideia da proteção ao trabalho do autor ou copyright, o que quer que qual o sistema que o governo angolano vai mirar ou se inspirar ou se orientar melhor. Mas quando eu saí de lá tinha uma conversa no jornal de que o ministro da Cultura estava querendo começar a participar dos tratados, do TRIPS e tudo mais. Então, assim, é um país que sofreu muito, né? É um país que teve 30 anos de guerra civil. Então é um país que está se reconstruindo. A guerra civil acabou lá, se eu não me engano, em volta de 2002. E para você ter uma ideia, o primeiro canal comercial de televisão de Angola é de 2008. É uma história bem recente, né? É bem recente, é tudo bem recente para eles, assim. É como se tivesse havido um apagamento da história, da cultura, e eles estão se reerguendo, assim, sabe? Então, isso passa pelo marco regulatório também. Sim, com certeza. Eles estão tentando se entender como nação para entender o que faz sentido do ponto de vista regulatório para eles, tentando não se influenciar tanto nem pelo Ocidente, nem pelo Oriente. Descobrir uma identidade própria, né? Porque, na verdade, legislação é isso. A legislação tem muito a ver com a identidade daquele país, né? E em termos de China, Thiago, como é que você viu assim, as diferenças de marco regulatório do Brasil em relação à China? Porque quando a gente pensa na China, pelo menos eu, né? Quando eu penso na China, eu penso num país em que o alfabeto já é completamente diferente do nosso. Sim. Então, de alguma forma, isso já traz um impacto, Sim. né? O impacto já é no aeroporto, né? Na fila da imigração. É tudo muito rígido, né? Eles são muito certinhos, assim, com tudo. Eu gosto de brincar que os chineses inventaram um concurso público. Há 5.000 anos atrás. Foi o primeiro concurso público que existiu no planeta, foram os chineses que inventaram. Então eles estão muito acostumados com essa coisa de marco regulatório, de seguir leis, de disciplina e tudo mais. Compliance, né? Ou seja, tudo dentro da linha, tudo dentro dessas caixinhas. Né? Isso. Então, para eles é uma coisa muito natural, assim. Ser orientado por uma força maior, que seja o partido hoje, ou que seja o imperador há 2.000 anos atrás, está dentro da cultura deles. Então é muito mais fácil de lidar. Porque eles estão acostumados com regras e disciplina, sabe? Isso passa por tudo, tanto pela área que a gente trabalha, quanto a área que você trabalha. Tanto a parte de direito de autor, de propriedade intelectual, de proteção, tudo muito tranquilo, assim, tudo muito entendido e desenvolvido. É claro que tem todas as questões de limites, a importação de produtos audiovisuais, de produtos culturais, mas isso é só um detalhe mesmo dentro de uma cultura que está bastante acostumada à ordem. Ok.
Em termos de gestão de equipe, Thiago, como é gerir uma equipe num projeto audiovisual no Brasil Uhum. e na China, por exemplo? Porque aí a gente É. está falando de dois extremos, né? Países com Estamos. culturas completamente diferentes. O Brasil é um país de mentalidade extremamente aberta, né? Uhum. Jovem, Uhum. em comparação com a China, que é um país milenar, né? De tradição milenar, Uhum. onde as pessoas têm resiliência, onde elas esperam para agir ponderados. Então, assim, como é que é esse choque cultural de lidar com profissionais de diferentes culturas? Certo. Ó, bom, Angola, como eu já falei aqui na primeira questão, Angola está se encontrando. Isso passa por todas as camadas da sociedade lá, cultural, trabalhista, econômica. Então tem muita coisa que é nova para eles também. E aqui eu tô falando do ponto de vista de ética do trabalho também, sabe? Eles ainda estão se encontrando sobre qual é a função, como organizar essas relações sociais em torno do trabalho, sabe? Porque o nível de renda é muito baixo, assim, os salários em média lá são muito, muito, muito baixos. Eu não vou nem saber fazer uma conversão aqui pra você, mas eu lembro que era muito baixo. O salário mínimo lá era muito baixo. Então, obviamente, um salário tão baixo não gera um estímulo muito grande Para a participação para das pessoas participação, no para uma audiovisual. proatividade como a gente espera numa economia capitalista como é a brasileira e a chinesa, por exemplo. Estou chamando de economia capitalista China do ponto de vista Sim, sim. de ética de trabalho, tá? Para evitar haters e tudo mais. Falando que eu tô chamando a China. Enfim. Então, assim, para gerir as equipes em Angola, você tem que ter principalmente empatia. Porque como eu disse, é um país que sofreu uma guerra gigantesca durante muito tempo. Então, todas aquelas pessoas têm, de alguma forma, tiveram algum contato direto com a guerra, com batalhas, com minas terrestres, Com dificuldades. com muitas dificuldades. Então, eu lembro que, por exemplo, aqui no Brasil hoje a gente faz campanha de diversidade, né? E aqui a campanha de diversidade são grupos sociais marginalizados completamente diferentes dos de Angola. Então, aqui a gente tem LGBTs, negros, mulheres, PCDs e tudo mais. Lá eles importaram a ideia de conceito Diversidade, né? de meios da Inclusão. diversidade e inclusão, só que lá são albinos e mutilados. Que é o que é a realidade deles. Porque 30 anos de guerra com minas terrestres tem muito mutilado na população. Não tô querendo jogar o clima da entrevista lá pra baixo, não, tá? Mas é a realidade. Então tem muitos mutilados e tem muitos albinos, que é a África. Mas também tem essa questão do preconceito, por incrível que pareça. Então tem que fazer campanha de diversidade para incluir essas pessoas no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. E como era um canal de televisão, a gente tinha que fazer as campanhas, entende? Sim. Então é muito interessante ver essas diferenças de como cada sociedade se organiza, como em cada sociedade que grupos minoritários são excluídos, São vulneráveis, são são considerados vulneráveis, vulneráveis. né? E quais são majoritariamente aceitos, assim. Então você tem todas essas nuances na hora de trabalhar com as equipes, assim, especificamente nesse caso aqui em Angola. E na China é o oposto. Na China eles têm uma ética de trabalho muito forte e que chega à exaustão. Então, assim, eu conversei com vários deles lá. Eu falo, vocês não acham que vocês trabalham demais, não? E eles falam, a gente sabe. Porque, assim, tipo, não é como se um estrangeiro estivesse chegando lá e falando, assim, que é uma novidade pra eles. Né? Porque o europeu... A visão eurocêntrica do mundo que acaba passando pra gente, a gente acha que a gente vai chegar lá e vai dizer alguma novidade pra eles que eles já não saibam. Mas, os caras estão aí há 5.000 anos. Sim, até mais tempo do que a gente. Com uma cultura gigantesca, que é uma cultura do tipo, deixa a gente aqui, a gente tá, sabe assim, estamos tranquilo aqui. Nós estamos precisando de ajuda, né? Isso. Estamos levando nossa vida aqui, construindo as Isso, nossas isso, famílias, isso. a nossa cultura, o nosso país. A mentalidade do governo chinês é sempre o longo prazo, né? Eu acho que o Xi Jinping deu uma declaração, ou algum ministro dele deu uma declaração esses dias dizendo a China já está aqui há 5.000 anos e continuará nos próximos 5.000 anos. Por conta do tarifaço, entendeu? Então é uma população que está acostumada a pensar no longo prazo, sabe que o sacrifício faz parte da vida
Então eles se sacrificam muito para trabalhar. Eles trabalham realmente muito, é 16, 18 horas, assim, dependendo obviamente, da função que você exerce lá. Mas eles realmente, assim, é a parte central, primordial da vida deles, assim. Isso, obviamente, reflete em qualquer equipe com que você vai lidar. E pra gente é difícil, porque a gente tá acostumado com uma coisa um pouquinho mais flexível. É como sempre falo, quando a gente fala em internacionalizar, seja em internacionalizar negócios ou carreira, a gente sempre tem que fazer um planejamento, né? E a gente às vezes ignora isso. É porque eu preciso entender como é que aquela cultura funciona, né? Uhum. Se eu de fato consigo me adaptar também em termos de trabalho, como é que eu me comunico com as pessoas, como é que eu faço feedback naquela localidade. Então, assim, eu sempre falo com empresas que querem operar no comércio internacional ou com profissionais que querem atuar em diversos segmentos que não pode ignorar riscos culturais. Muito pelo contrário, riscos culturais são importantes e a gente precisa saber lidar com eles, entender cada cultura Sim. e saber lidar com eles. Tiago, durante o seu tempo fora, você chegou a fazer a adaptação de algum programa brasileiro na China ou em Angola, de adaptar é, formatos audiovisuais ou não? Não. Não porque, em geral, o formato audiovisual tem um custo de licença, né? Um fee. E, pelo menos o mercado angolano é muito Incipiente ainda. incipiente para já estar nessa etapa, entende? Os desenvolvimentos das ideias eram internos e originais, mas obviamente com toda a influência das televisões do Brasil e de Portugal. Eles são muito fãs da televisão do Brasil e sobretudo da televisão de Portugal. Então eles assistem nossas novelas. Meu background é da Globo, né? Eu passei 15 anos na área de desenvolvimento de conteúdo lá da Globo, mas achei que ia para Angola, que ia escutar todo mundo falando das novelas da empresa. Aí descobri que não, que o que eles gostam mesmo é de Rodrigo Faro e Ratinho. Então até isso foi um choque, assim. Então, assim, e muita música, sabe, assim? É um povo muito musical. Sem querer partir pra nenhum clichê, mas é fato. Eles têm, tipo, 17 gêneros de música que só tem lá. Então é realmente... Música e rádio é muito forte. Tanto que o projeto lá não era só de televisão. Era um projeto de televisão, rádio e internet. Ou seja, era um estúdio multiplataforma. E o conteúdo já era produzido para essas 3 plataformas ao mesmo tempo, sabe? Bastante ousado Sim. até. E muito interessante, assim. Foi uma experiência bastante interessante. E... Então, assim, não houve adaptação direta, mas houve bastante influência. Até por conta do background dos consultores, né? Que estavam lá. Foi sua primeira experiência internacional, Tiago, na Angola, em China, ou não? Você já tinha passado por outras experiências Foi a anteriores? primeira. E assim, no todo, como é que você vê o resultado dessa experiência? Olhando do ponto de vista que você já tinha uma experiência madura aqui no Brasil, né, como produtor Uhum. executivo durante muitos anos na Globo, e aí você foi então para o mercado internacional para uma primeira experiência, seguidas, né, 2 países completamente diferentes do nosso. E assim, como é que você avalia o antes e o depois dessa experiência internacional? Eu realmente acho que a experiência internacional, ela traz muita coisa pro profissional que se arrisca, assim, que se lança, que decide se lançar, né? A uma nova fronteira, assim. Porque, obviamente, você vai aprender muita coisa profissional nova, você vai ensinar também, né? Que eu fui como consultor. Mas, sobretudo, você vai aprender e vai aprender a entender a importância do Brasil, o tamanho do Brasil e que coisas muito simples que você acha que você dá por. Como é que fala? Take for granted. Que você dá por. Vou traduzir ao pé da letra. Que você dá por garantido, não dê por garantido, porque em algum lugar vai ser completamente diferente, Diferente. sabe? Então você tem que ir aberto, tem que estar aí. É olhar o outro com a ótica do outro, né? Olha, não usar o olhar do estrangeiro, sabe? Não chegar em nenhum desses países, ou qualquer país que você vá com o olhar do estrangeiro, com o olhar de um brasileiro esperando ver brasilidades em outro país. Vá com o espírito aberto, com o peito aberto, porque vai ser mais produtivo e mais proveitoso. Tiago, na sua experiência como produtor audiovisual, você enxerga o audiovisual como uma possibilidade de ponte entre as diferentes culturas?
Sim, claramente. Audiovisual é claramente uma ferramenta de soft power para qualquer governo que esteja disposta a investir e usar. Né? A gente vê os Estados Unidos desde o pós-Segunda Guerra utilizando o cinema, a força de Hollywood para levar os seus filmes e sua cultura, né? Seus hábitos de vida, seu lifestyle para os outros países. E você vê mais recentemente agora a Coreia do Sul fazendo investimento pesado desde os anos 2000, que é o que a gente chama de a nova onda, Hallyu, investindo pesado para que a cultura sul-coreana seja exportada e seja consumida não só ali no Sudeste Asiático. Então hoje a gente tem diversos fãs de K-pop e de doramas, de novelas coreanas, sul-coreanas, aqui no Brasil. Netflix é um sucesso estrondoso. Minha mãe, se estiver assistindo, só assiste drama sul-coreano hoje em dia na Netflix. Gosta muito, inclusive. As novelas são mais doces, assim, são mais leves. E obviamente você passa a ter contato com uma cultura que até então você não tinha, né? Por conta do audiovisual. A minha mãe, inclusive, queria conhecer Seul por conta das novelas. Meu irmão, inclusive, foi lá na semana passada. Acaba que, na verdade, a pessoa vê a novela e depois isso acaba incentivando, de certa forma, também o turismo, né? Sim, o Então é uma forma de turismo. desenvolvimento econômico também. Assim, turismo, alimentação, você fica curioso para experimentar outras coisas. São diversos tipos de soft power. Por exemplo, a Tailândia, o governo tailandês, posso estar errado, tá, gente? Isso pode ser completamente lenda urbana também, que eu vou falar aqui agora. Mas eu já li que o governo tailandês, ele apoia a abertura de restaurantes tailandeses nos Estados Unidos para as pessoas conhecerem a comida e pela comida quererem conhecer o país. Não é possível, porque na verdade é o diferente, Uhum. né? Assim, e as pessoas acabam se atraindo também pelo diferente. Então, eu tenho colegas que já tiveram vontade, por exemplo, de conhecer o Japão por conta dos templos, Sim, né? Gostam da arquitetura e aí tem o desejo de ir, de conhecer. E às vezes vai, acaba se apaixonando pela cultura, outras vezes vai. E não sim. tinha nada a ver com o que eu imaginava na minha cabeça. A cultura era completamente diferente, não me adaptei. Mas eu entendo bem o ponto que você está trazendo, né? E assim, Thiago, saiu recentemente um relatório falando justamente do impacto da cultura no soft power, né? É. Dos países. E o Brasil ele não ficou bem ranqueado. O que você, como produtor audiovisual, enxerga que falta ao Brasil para que Uhum. de fato a gente consiga ter uma melhor, se é que eu posso dizer essa expressão, Sim. uma melhor classificação, uma melhor influência em termos de mundo, Da nossa cultura da nossa exportada para o cultura, mundo. isso, de exportação de cultura. Eu vou trazer mais um exemplo também que eu esqueci na pergunta anterior, que é o Cool Japan, que desde os anos 80 o Japão faz também essa movimentação da cultura japonesa ser uma espécie de embaixadora do país. Então, os animes, novelas japonesas, programas de televisão. A música não chegou muito no Brasil, mas lá no Sudeste Asiático funciona bastante. Também como forma de soft power, né? No caso do Brasil, eu gosto de dizer que o Brasil tem um soft power diferente, que é a nossa camisa da seleção. É o futebol unindo, É, né? é, é o futebol que funciona bastante. Então, se você está viajando no exterior e bota uma camisa da seleção, rapidamente alguém vai vir puxar assunto com você sobre Ronaldo, Ronaldinho, qualquer um desses jogadores que esteja em voga no momento. Você vai conseguir se aproximar sem precisar fazer tanto esforço, porque já tem algo em comum, que é a paixão pelo futebol, entende? Sim, o futebol é um fator de É, identidade cultural forte, né? é. Então ele funciona como um cartão de visita nosso lá fora, né? Inclusive do ponto de vista de alegria, de celebração, de um país amistoso, né? Que sabe perder, que sabe ganhar. Funciona muito. Agora, na parte que eu trabalho, que é o audiovisual, o que eu, respondendo agora mais diretamente a sua pergunta, falta entender que isso é uma política de Estado, não de governo. Que foi o que todos esses países fizeram, entender a exportação da cultura, a exportação do audiovisual como uma política de Estado, como geradora de renda, como geradora de empregos. Como um produto. Como um produto. É porque na nossa área, quando a gente fala produto, parece que de uma forma soa um pouco pejorativo, porque a gente trabalha com arte, mas também é produto, né? Então tem sempre essa dicotomia de arte e indústria, que sempre é confusa, sempre será confusa.
Mas sim, é nesse sentido, entende? A gente gera divisas. Um produtor audiovisual, ele gera muitos empregos qualificados, gera renda, gera diversas externalidades. Quando você vai gravar num lugar, aquele lugar passa a ser conhecido, o turismo daquele lugar aumenta. Então você tem criação de film commissions, tem criação de tax rebates, de cash rebate, de tax credits, falei errado. Para incentivar que as pessoas filmem no Brasil, por exemplo, para que outras pessoas conheçam o Brasil pelas telas, entende? Só que isso no Brasil, historicamente, é feito em ciclos que ocorrem e desaparecem. Ocorrem e desaparecem. Mas eles precisam ser constantes para que as pessoas que trabalham na indústria entendam que é seguro, que é confiável, que vai chegar lá e vai dar tudo certo. Entende? E que a gente possa ser parceiro também na parte de financiamento, para fazer coproduções, por exemplo, e atrair as pessoas para cá. E depois exportar para fora para que conheçam um pouco mais da nossa cultura, entende? Olhando de uma forma geral, assim, o nosso cinema, você identifica possibilidade de mercado exportador para ele? Ou seja, tem potencial para exportar? Tem e não tem? É uma pergunta que tem duas respostas, na verdade, dependendo do prisma que você quiser olhar. A gente tem, do ponto de vista econômico, a gente tem mercado interno que poderia, de alguma forma, facilitar isso no sentido de o brasileiro consome as nossas novelas e a audiência das novelas é altíssima. Ainda hoje, Ainda ainda hoje. com o streaming, a audiência de novela ainda é Ainda alta. é alta. Então, de alguma forma, a novela já é um produto que sai pago do Brasil. Então, quando a Globo exporta uma novela, a novela já está paga. Então, tudo que entra de venda para o exterior, em teoria, é lucro. Certo? O nosso cinema poderia seguir esse mesmo caminho. A gente tem um mercado consumidor grande, suficiente para bancar a produção das obras audiovisuais, dos filmes, para depois a gente exportar e ganhar um pouco mais, trazer reservas para o país, divisas, né? Só que por N razões estruturais e históricas, que não vai dar tempo da gente entrar aqui, a gente não conseguiu montar esse arcabouço para que o cinema conseguisse fazer isso também. A televisão conseguiu, o nosso cinema não. E aí eu me perdi na pergunta. Potencial exportador do cinema brasileiro. Potencial de exportador. A gente tem bastante. A gente tem apoio, inclusive, da Apex. A Apex está sempre nos festivais internacionais apoiando o Brasil. Pode não ser do tamanho que a categoria que a nossa indústria espera, mas ele existe. Tem potencial para ser maior, deveria ser maior. Porque se você comparar com Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, França, né? E França, que são as pontas de lança desse tipo de iniciativa, a gente ainda é bem pequeno. Né? Então esse ano, por exemplo, foi o ano do Brasil em Cannes. O Brasil foi o país homenageado. Então foram diversas delegações do Brasil lá para Cannes. E eu acompanhei de bastidores e tudo mais, e é difícil ter apoio para pagar passagem, ter apoio para levar produtor para lá, para levar filme para lá. A Apex ajudou, o Ministério da Cultura ajudou, o Rio Filme ajudou, a SPCine ajudou, mas assim, precisa ser constante, entende? Não pode ser um supetão num ano e no ano que vem ninguém tá lá. Porque é uma indústria relacional. Você precisa estar lá sempre para entenderem que para ser visto também, ser lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Eu tinha uma chefe na Globo que falava muito isso. Mas é a maior verdade, né? Porque assim, o mercado demanda constância, independente do tipo de indústria. Eu sempre falo isso com os meus clientes. Independente do tipo de indústria, o mercado exige constância. Então, de nada adianta, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre a questão do LinkedIn, no episódio anterior, e não adianta você fazer uma postagem e ter assim um boom, se você depois não souber como você vai lidar com isso depois. Por quê? Porque é constância. Constância. É constância, sim. E isso a gente ainda não aprendeu a fazer. Continua sendo política de governo e não política de Estado, sabe? Quando eu estava na faculdade, eu achava que quando eu estivesse aqui, nessa fase de vida, eu já estaria vendo algo mais constante. Porque as questões volta e meia são as mesmas, de 20, 30 anos atrás. Mas não, a gente ainda precisa aprender a entender a cultura como política de Estado. Eu diria que em termos de liberdade de expressão, a gente vê que mesmo depois de 10 anos, mais de 10 anos passado da ação direta de inconstitucionalidade, né, de que hoje as biografias não precisam mais de autorização para serem escritas, a gente vê que de vez em quando o tema volta
a baila de novo, ou Sim, seja, não é? sempre tem É alguém cíclico. questionando a questão da liberdade de expressão, né? E o Supremo, na verdade, ele entende por uma primazia da liberdade de expressão em detrimento, às vezes, de outros direitos fundamentais também, o que não quer dizer que é um salvo-conduto para falar qualquer coisa, claro que não. Mas a gente vê que é cíclico, né? Uhum. Então, assim, a Constituição é de 88, ela já veio lá trazendo a liberdade de expressão. A gente teve depois a ação direta de inconstitucionalidade, onde o Supremo declarou que não, você pode publicar uma biografia sem necessidade de autorização. E a gente vê que ainda hoje esses temas eles voltam à pauta. Sim. Então, assim, a gente vive uma questão cíclica, Vive. né, que a gente não consegue romper. É. E aí eu também vejo que enquanto a gente não consegue avançar com essas questões mais simples, fica cada vez mais difícil você manter constância A no constância, mercado internacional. a constância é necessária em todas as pontas da cadeia produtiva, sabe? O único ponto que eu disse que a resposta ia ser dúbia é que alguns analistas, parte do mercado acredita que o Brasil, por falar português, ele acaba sendo uma ilha dentro da América Latina. Uma ilha gigante, mas ainda assim uma ilha linguisticamente falando. O que dificultaria, vamos usar o futuro do pretérito, dificultaria Distribuir para a América Latina a como um todo. distribuição dos nossos filmes por conta de ser falado em português. Mas isso vem diminuindo, você vê os exemplos de Netflix por ter um alcance global, né? Eles produzem em vários países, em diversos territórios. E aí você vê uma Casa de Papel, totalmente em espanhol, fazendo sucesso em outros países. Você vê o Round Six da Coreia do Sul, fazendo um puta sucesso, se não me engano ainda é a série mais assistida da Netflix. Mesmo em coreano, com dublagem ou legendagem, o que quer que você escolha, fez sucesso, né? Não tem nada concreto que impediria que um filme ou uma série em português tivessem o mesmo êxito. Não, e tem um outro ponto, né? Acho que com a tecnologia hoje em dia, você conseguir fazer a tradução desse material é Sim. muito mais fácil do que algum tempo atrás. Então, ainda é justificativa, Eu né? acho que não, e vai ser cada vez menos, porque eu já vi tecnologias, até num estudo de pesquisa de tendências que eu fiz uma vez, de deepfake, que é uma coisa que já nem estão falando mais, mas enfim, deepfake para trocar o rosto dos atores, mas você também pode utilizar ele para fazer sync labial Uhum. no idioma de destino que você quer. Então você consegue fazer os atores no filme falarem o idioma dublado, mas com sincronia labial. Então vai ser dublado, mas não vai parecer que foi dublado, porque a sincronia labial tá acompanhando, entende? Então já a gente vai avançar e a gente vai ter tecnologia para isso. Você vai poder escolher, em teoria, tá? Você poderia escolher, por exemplo, trocar o rosto de todo mundo do elenco de um filme asiático por atores da Globo. Se isso é eticamente, moralmente, se isso vai funcionar, se as pessoas vão querer, vão aceitar, é uma coisa para Fabíola e para o Thiago do futuro, tá? Mas assim, tecnicamente vai ser possível. Você vai conseguir dublar, você vai conseguir traduzir, inteligência artificial perfeita para verdade, isso. sim. Mas aí a gente vai entender se isso funciona ou não para exportação. Se vai ter aceitação ou não, entende? Mas tecnicamente vai ser muito mais fácil do que é até então. Essa desculpa vai cair, entendeu? Porque na verdade não parece ser, na verdade, um argumento sólido, né? Com tanta tecnologia que a gente tem hoje em dia. E assim, você falou num ponto que é fundamental, que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela tem um impacto na sociedade gigante, né? E há um tempo atrás a gente imaginava que a indústria criativa ia ser uma das últimas a serem atingidas pela inteligência artificial, e o que a gente está vendo é justamente o contrário, né? Se você tivesse que fazer assim, um panorama do impacto que a inteligência artificial hoje tem dentro do audiovisual e do que ela pode ter, o que você colocaria pra gente? É muito difícil, viu? Porque além de trabalhar com produção, eu coordenei durante 4 anos a área de pesquisa de tendências lá na Globo. A gente não conseguia prever esse alcance e essa rapidez, assim, das ferramentas. Provavelmente quem estava criando elas sabia da possibilidade do impacto. Mas eu acho assim, hoje ela está sendo utilizada para atividades bastante específicas, como essa que eu falei para você, por exemplo. Dá para usar para dublar, dá para usar para recriar a voz de um falecido, para fazer uma narração, por exemplo.
São utilizações mais pontuais, tá? Que é de apoio, vamos dizer assim, de suporte. Mas o que você vê a imprensa comentando é uma coisa um cenário meio apocalíptico, né? Acabou o seu trabalho, Sim, vai para vamos ser casa, todos todos substituídos, serão né? substituídos, senta aí e assiste, né? É Basicamente isso. isso. Porque eu, quando fiz faculdade, eu era um outro contexto, e era um contexto de escassez. No sentido que os estúdios americanos ou poucas empresas controlavam tudo que seria produzido, distribuído e exibido no ano. Então é o que a gente chama de escassez, é controle de escassez. Eu controlo o pipeline e eu controlo o quanto vai ser produzido, distribuído e Eu exibido. controlo o mercado, né? Basicamente, Eu né? Porque controlo é o mercado. tudo super verticalizado. É, Eu acho que ninguém ali, quando eu fiz faculdade, previa que a gente ia entrar num mundo num contexto de abundância, que a gente chama. Para criação, no geral, criação tanto de imagens, quanto de textos, quanto de músicas e, por consequência, de audiovisual, sabe? Eu vejo esses vídeos que o Google lança, que Midjourney lança, que o Sora lança, ChatGPT lança, fica assim, realmente é preocupante, mas assim, é, alguém precisa explicar o que quer da ferramenta, né? A ferramenta ela não cria sozinha. Ela não tira do éter e joga para você. Alguém teve que orientar ela para o que ela precisa fazer, né? É, Então vai ter espaço. Não é fazer audiovisual, como eu disse, é um trabalho extremamente relacional. Não é só abrir a câmera e gravar. Tem todo um backstage, tem trocentas etapas antes para aquilo ali ficar de pé. Que definitivamente o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta tem pouco impacto, sabe? Continuaremos tendo trabalhos diferentes, talvez mais rápidos, mas ainda teremos trabalho. Tiago, agora se encaminhando aqui para o fim, se você tivesse que dar hoje um conselho para quem está começando a carreira na área de audiovisual, qual seria? Fabiola, o que eu posso dizer para quem é jovem e está pensando em pegar essa carreira? Não é uma carreira fácil, mas é uma carreira possível, tá? Ela exige ferramentas um pouco diferentes. É uma indústria extremamente relacional. Networking faz Networking diferença. faz muita diferença. Então, se você é de uma família que já conhece todo mundo, obviamente, isso facilita muito. Não foi o meu caso. É, Você precisa manter esse relacional. Às vezes você consegue abrir a porta, mas manter a porta aberta é difícil. Você precisa insistir muito, porque não é uma carreira fácil de se entrar. É uma indústria com poucas pessoas e todas elas se conhecem. Então, você precisa, às vezes, insistir muito e nem todo mundo tem um contexto que permita ficar anos Apostando, né? apostando e insistindo naquilo. Entende? Eu, graças a Deus, tive o privilégio dos meus pais me apoiarem em todas as decisões que eu tive na vida. É, E agradeço, porque assim, eu sei que talvez sem esse suporte eu já teria repensado, não desistido, mas teria repensado diversas vezes. E, e como a gente acabou de falar de tecnologia, a tecnologia ela vem para aumentar a eficiência, né? Ou seja, prazo de produção menor, com custo Budgets menor, mais enxutos também. budgets mais enxutos. E budgets mais enxutos significa salários menores, infelizmente, ou modelos de Negócios remuneração, diferentes, né? ou modelos de remuneração e modelos de negócios completamente diferentes do que a gente tem hoje. Teremos coisas que ainda não sabemos, entende? Então você tem que estar ciente de que os contextos eles mudaram muito desde que eu fiz a faculdade até aqui e vão continuar mudando. Então você precisa estar bastante resiliência. Acho que tem um quê de resiliência. Acho que sim. Acho que hoje em dia a resiliência é fundamental em Qualquer qualquer carreira, profissão, né? né? Qualquer profissão. Porque é uma jornada. E é uma jornada desafiadora sempre, né? Independente da área. Bom, Thiago, obrigada aqui por esse bate-papo rico em mercado, internacionalização, cultura. Para você que nos assiste aqui e gostou da conversa, compartilha, continua nos seguindo.
Nós vamos sempre estar trazendo temas ligados à internacionalização de negócios e de carreira. E até a próxima.